Olá, sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio do Por Dentro da Pós. Esse que é um programa da pós-graduação Uninter e aqui nós falamos de diversos assuntos. Eu sou a professora Luciana Rodrigues e estou aqui com dois outros professores que vão me ajudar hoje num bate-papo extremamente importante, que é a educação financeira para as crianças. Esse que é um assunto que muitas vezes ele é negligenciado, eu percebo, né? Mas como é importante da gente estar trazendo esse assunto, estar trabalhando e praticando isso com as crianças no nosso dia a dia. Então eu estou aqui hoje com a professora Rosimara Braga, ela que é especialista em contabilidade e finanças e também professora do Centro Universitário Uninter, da pós-graduação Lato Sensu. Eu até dei uma enrolada aqui agora. Mas nós duas somos professoras da pós-graduação Lato Sensu do Centro Universitário Uninter e também com o professor Everton. Ele que é doutorando em comunicação e é também consultor em várias empresas, inclusive em algumas secretarias de educação, né, professor? Desde aí a educação básica até a superior. É isso mesmo, uma certo? trajetória educacional muito interessante. Essa é a minha praia, educação. Então já percebemos que nós estamos aqui com duas feras no assunto. E aí eu já aproveito para trazer a primeira pergunta. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente sobre o conceito de educação financeira e de que forma isso pode influenciar no desenvolvimento das crianças e como praticar isso, né, no nosso dia a dia. Então, Lu, a educação financeira, ela é um processo de adquirir conhecimentos e habilidades e atitudes na área das finanças pessoais e também no gerenciamento do dinheiro. Então, é um momento onde a criança, o adolescente e até mesmo o adulto, ele vai adquirir conhecimentos, aprender a tomar decisões, ele vai aprender a gerenciar suas metas financeiras, ele vai aprender sobre endividamentos também e, principalmente, ele vai aprender como que faz provisões de despesas, receitas e até mesmo endividamento, até mesmo você trabalhar com, eu posso explicar que a longo prazo, a gente vai trabalhar no longo prazo para a pessoa começar a fazer investimentos financeiros. Exatamente, né? Até porque a gente está falando em finanças, né? Não só em conhecer o dinheiro, saber a soma ali, porque é isso que normalmente, e também é necessário, né? Isso acontece na nossa educação infantil, que é um dos conteúdos da educação infantil e também das outras séries. Mas como é importante você entender o sentido do dinheiro, né? Sim. Não só na questão da compra e venda, mas também na possibilidade de investimentos, no endividamento da pessoa, né? Sim, porque a gente vê as finanças pessoais, muitas vezes a pessoa pode até pensar que é só questão de planilha, de dinheiro, de somar mais ou menos. Mas a educação financeira, ela vai além disso. Ela vai mexer com as emoções da pessoa, ela vai ensinar as pessoas a tomar certas decisões, não somente no agora, mas também no futuro. Então, ela mexe muito com essa organização da vida e da mente dela. É uma construção de uma mentalidade, né? Isso. É você desenhar aí um novo modelo de pensamento, ou como o nome muito bem coloca, né? É um processo. Educação sempre parte dessa ideia de um processo que se estrutura na mente, né? Que cria mentalidades, que cria realidades, que permite que você possa transformar a sua própria realidade a partir daquilo que você aprendeu, a partir do processo que vai ser construído. Então, como se cria uma mentalidade, eu sempre destaco a ideia de que o dinheiro não é o principal ponto, como vocês estão falando. É o modelo mental que você usa para pensar sobre bens, sobre comportamentos, sobre escolhas e decisões. Né? Como é que eu penso se eu devo ter uma coisa que custa mais ou uma coisa que custa menos? Será que é o momento de adquirir um bem ou não? Isso mesmo. E esses são comportamentos que acontecem, na verdade, não só fora de casa, né? Acontece na brincadeira, acontece no uso dos brinquedos, não só na aquisição dos brinquedos. Normalmente os pais pensam também na aquisição dos brinquedos para os filhos, né? Que eles entendam essa questão de valores, de preço. Mas não é só isso. Na utilização de um brinquedo para que ele tenha durabilidade, para que ele seja aproveitado da melhor forma, para que seja escolhido o tempo de usar o brinquedo A e depois o tempo do brinquedo B. Isso cria as competências
que a Rosimara falou aqui, que são as competências necessárias para serem aplicadas depois. Na verdade, criança, você citou, né, Luciana, a educação infantil, criança aprende brincando, né? A brincadeira ensina isso. Então você brinca sobre essa escolha, mas está preparando uma competência de escolha para o futuro. Isso mesmo. Exatamente. Nós até delimitamos aqui a nossa conversa em relação à educação financeira para as crianças, né? Mas eu acho que é um bate-papo, uma conversa necessária não só para as crianças, mas para todos nós. Sim. Né? Porque nós não temos esse processo que vocês estão falando em relação ao modelo mental. A gente não está acostumado com isso, né? E isso, na vida adulta, ele se torna fica difícil Sim. você trabalhar, você tem que reaprender várias coisas, né? Então, eu entendo que se a gente começar a tratar desses assuntos e de forma mais aprofundada, não só superficialmente, porque as crianças, elas fazem parte disso, né? Elas fazem parte de todo esse processo. Elas sofrem também quando os pais, eles não conseguem ter essa organização financeira. A criança, ela faz parte da família, então ela também sofre com todo esse processo. E aí, quando a gente consegue, então, estabelecer outras formas de trabalhar mentalmente, né, a gente ter esse desenvolvimento, com toda certeza, fica bem melhor. E é necessário porque a gente realmente não tem isso, infelizmente, em muitas escolas. Nós né? não aprendemos isso na nossa infância, né? Então, a gente está começando a aprender a partir de adulto. Então, é interessante que a gente entenda também esse processo, até mesmo para a gente poder ensinar as nossas crianças o quanto antes. Porque tem algumas atitudes nossas que, se a gente tivesse tomado quando era criança, se a gente tivesse, né, aprendido quando criança, a gente não estaria sofrendo tanto no hoje, porque eu vejo que muitas pessoas hoje estão bem endividadas, porque faltou um pouco de conhecimento nessa área financeira também. Mas nesse sentido também acho que é muito importante a gente destacar que não é só não aprender alguma competência, porque as bases pelas quais a gente programa o ensino de uma criança, a educação, as atividades de aprendizagem, elas obviamente têm evoluído, mas elas têm bases muito comuns há muitos anos. Agora tem a ver com a gente construir a capacidade de traduzir uma competência para a realidade prática e aplicá-la. Talvez a lógica financeira, ela mexa com muita materialidade. Sim. Ela traga muita realidade prática visível. E a gente tenha construído uma dificuldade com o pensamento abstrato. Então, é preciso saber traduzir que eu aprendi quando criança que numa sala com várias crianças eu tinha que dividir o meu brinquedo. Ou uma prática que a minha avó tinha, que era distribuir as coisas igualmente para todas as crianças. Né? Então, se tem uma coisa pequena ou grande, se divide igualmente. Muitos de nós tivemos essa realidade. Mas por que é que a gente não consegue aplicar ela depois? Porque falta uma estrutura relacionada a esse pensamento abstrato e o pensamento materializado. Talvez o financeiro traga isso muito importante, mas a gente não pode esquecer que ele se alimenta dessas outras competências relacionais, mentais, né, para que elas possam ser aplicadas. Talvez esse processo educativo deva trazer claramente uma forma de você demonstrar a aplicação. Sim. Você buscar aquela aprendizagem, aquilo que já uma criança mais nova aprendeu e colocar em prática. E estar preparado como adulto, porque a gente se pergunta, né? Será que a gente está preparado para o nosso filho fazer uma escolha? Exatamente. Para ele tomar uma decisão em relação a um gasto dele, por exemplo, ou a uma utilização, né? Se ele se torna consciente e a escolha consciente dele não for a nossa, será que ele está preparado para isso? É uma boa questão. É uma boa questão que mais para frente eu já vou responder. Bom, também. então vamos para a segunda. Como a educação financeira ela pode impactar positivamente na vida dos adolescentes e das crianças, preparando-os para um futuro? Bom, nessa questão eu vejo que como ela vai aprender desde cedo a gerenciar o seu dinheiro, ela vai aprender, né, vai ser algo positivo para ela no futuro. Então, ela vai começar a adquirir alguns conceitos que vai ajudar ela nesse processo. E também ela vai ter uma mentalidade mais de longo prazo. O que isso quer dizer com essa mentalidade mais de longo prazo? Existem alguns desejos que a gente quer
resolver já, como diz o ditado, né? Eu tô com vontade de comprar essa bala, então eu vou comprar essa bala já. Ela não consegue, nós hoje não conseguimos esperar. Exemplo, quero comprar uma bota, um sapato, eu vou lá e já compro. Vou lá, passo o meu cartão de crédito e resolvo o meu problema. Então, essa criança, ela aprendendo essas habilidades de financiamento, de educação financeira, o que ela vai fazer? Ela vai deixar de fazer muitos financiamentos de longo prazo, vai conseguir juntar um dinheiro para resolver aquele problema lá no futuro. Então, ela consegue ter essa calma, essa paciência, porque eu vejo que hoje a gente trabalha assim muito com ansiedade. Nós somos pessoas muito ansiosas e queremos resolver tudo para já. Então, é isso que eu vejo que a gente precisa se acalmar, a gente precisa pensar qual que é a melhor atitude, decisão financeira para a gente tomar naquele momento. Então, eu acho que essa criança ela vai ter um comportamento melhor nesse sentido. Com toda certeza. É interessante ouvindo isso que a professora Rosimara fala sobre essa ansiedade, ou se preparar, ou conseguir colocar numa linha de tempo aquilo que vai ser utilizado. Eu fico lembrando do que ela mencionou antes, né, que mexe com as emoções. Né? Fiz o mesmo link. Não, então ela falou assim, mexe com as emoções. Tem total relação. Por quê? Porque mexe com um ser humano, mexe com gente. E pessoas são feitas, né, das suas emoções. Então, como é que a gente faz para que uma pessoa que está num processo de ansiedade por algo do futuro, se conter também? Porque existe a ansiedade do impulso, correto? Isso. Que é aquilo que eu quero para agora, e eu não consigo postergar no tempo a lidar com essa emoção. Mas existe a ansiedade do futuro, que eu sei que alguma coisa vai acontecer daqui 15 dias e eu estou sofrendo desde já por isso. Será que isso também não tem impacto na questão financeira? Será que ao aprender que eu vou ter que contar 15 dias ou 15 anos, isso também não pode criar um processo de sofrimento para alguém? Porque existe aquele que quer fazer de imediato, se não faz, sofre. E tem aquele que quer esperar, mas o fato de esperar também o faz sofrer. Eu sempre penso assim, que no caso, quando a gente fala de criança, fala de educação, fala de processo, fala de construção, a gente tem que colocar as coisas de maneira muito saudável. Sim, Eu sou um defensor e tenho alguns papos de oportunidade de trazer isso com a professora Rosimara, da lógica de um endividamento saudável, que é o que ela trabalha chamando de planejamento. Né? Então, quando você planeja, você resolve essa equação entre aquele que quer o imediato e não consegue esperar para o futuro, e aquele que sabe que terá no futuro, mas não consegue viver a jornada. Ele já está lá no futuro, ele já está sofrendo, ele já está criando também um processo de ansiedade. Qual que é a resposta para isso? Planejamento. Então, talvez entre uma mentalidade importante do ensino, né? Que é ensinar a planejar. E a decisão também, né? Então, ele começa a entender esse planejamento e a decisão vai caber a ele. Ele não vai tomar uma atitude impulsiva. Perfeito. Então, ele vai querer, exemplo, financiar um apartamento. Ele vai vai fazer todo aquele planejamento, vai ver qual que é o melhor momento para daí tomar uma decisão se vai comprar ou não. Muitas pessoas, eu até vou citar aqui um exemplo de uma amiga, que há um tempo atrás, ela saiu com o marido dela para comprar uma mesa. E nesse sair para comprar a mesa, ela fez um financiamento de um carro de 100 mil reais. E daí eu falei, nossa, como assim você saiu para comprar uma mesa e volta com um carro? Então, assim, ela totalmente impulsiva, né? Não que seja ruim. Né? Não, carro mas não. Uma compra por impulso Isso. uma blusinha. É uma bolsa, né? Um sapato, né? Ou 2 sapatos. Mudou né? a proporção mas desse não impulso, um carro. né? Eu falei, como assim, amiga? Né? Daí, mas tudo bem. Só um detalhe, assim, de uma compra impulsiva, né? Que é interessante a gente se planejar, pensar nesse processo. Então, eu fiz, o professor fez o mesmo link quando vocês falaram aí, e eu fiquei aqui pensando exatamente nessas, porque a gente vai se dando um presentinho, né? Você, por alguma razão, você tá, tô tão triste, preciso comprar alguma coisa. Quem nunca fez isso? E aí, às vezes isso não está no teu planejamento, mas você está, na verdade, querendo suprir uma necessidade momentânea por alguma frustração que você teve em algum momento ali daquele dia, enfim, né? E eu estou aprendendo isso. Eu acho que, né,
Eu, como adulta também, Sim. posso ter minhas falhas, e eu estou aprendendo exatamente isso, porque ontem, inclusive, saímos da reunião, tive uma reunião lá no centro, e aquele centro ali de Curitiba, ele é tem várias muito convidativo, coisas. digamos Exatamente. assim. Aquela 15, né? Nossa. Maravilhosa. E aí eu peguei e falei assim, eu acho que eu estou precisando de uma blusa, e comprei uma blusa e tal. E sempre que você chega, você olha uma, olha duas, olha três, olha quatro e tal, e eu tinha esse hábito. Eu vou levar uma, vou levar duas. Não, Luciana, você se programou para uma, então é uma que você vai levar. Uhum. E a mulher da loja, da caixa, falou assim, leva as duas, ficaram tão bonitas em você. Eu falei, não. Uhum. Eu saí da loja ontem orgulhosa de mim. Orgulhosa. Porque eu consegui mudar um padrão. Que eu já estava um padrão mesmo de vida, sabe? Você começou a fazer escolha, e não é porque você não tinha, né, o dinheiro, mas você optou que a tua prioridade naquele momento não era fazer aquela compra, eram outras prioridades. Então, você começou a tomar decisões através da educação financeira, que a gente começa a pensar antes de agir. Exatamente. Olha só, tá vendo como fecha, né? Naquele momento ali, eu tive esse comportamento, porque eu falei assim, eu pensei, não pensei nem em planejamento, nem nada disso, mas eu pensei, não, você precisa mudar. Eu senti essa necessidade, sabe? Mas, de fato, agora nessa conversa aqui, né, como é importante, como as coisas estão interligadas, né? E a gente não percebe. E isso, nitidamente, é um processo freiriano de educação, que é você poder dar autonomia para aquele sujeito que passa pelo processo. Então, você passa a ter possibilidade de decidir. Os problemas são decorrentes de más decisões, obviamente, e que você vai ter a possibilidade de corrigir. Então, esse é um processo educativo interessante, né? Porque ele te permite tomar decisão conscientemente. Você entendeu parâmetros que você vai utilizar para fazer a sua escolha. E aí torna autônomo, faz a gente entender que, quando a gente fala de uma educação financeira para crianças, a gente não está querendo dizer que necessariamente eles têm que seguir o passo A ou o passo B, mas que eles têm que formar uma mentalidade para poder escolher entre o A ou o B ou criar um C, porque podem ser muito criativos, as nossas gerações futuras provam isso, né? Com certeza. Nossa, o papo ele está assim maravilhoso. Eu tenho várias outras perguntas aqui para fazer, mas agora nós vamos ter uma pausazinha e depois nós retomamos com o assunto educação financeira para as crianças com os professores Everton e Rosimara. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Um expresso, por favor. Sabe quando a gente tem um sonho, mas acha que nunca vai conseguir realizar? Um expresso, por favor. Até que um dia, ele começa a virar realidade. A Uninter já ajudou a realizar mais de 1 milhão de sonhos e o próximo pode ser o seu. 2 expressos, por favor. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história.
Voltamos então no nosso programa Por Dentro da Pós sobre educação financeira para as crianças. E agora, se vocês me permitam, eu vou também tirar uma dúvida, porque eu sou mãe, tenho 2 filhos, e a partir da nossa ideia aqui de conversar sobre educação financeira, eu me dei conta de que, de fato, eu nunca parei com os meus filhos para ensinar sobre isso, né? Então, assim, o meu filho mais novo, que tem 12 anos, ele não tem o hábito de poupar. E a partir desse programa nós já vamos conversar e vamos criar um método, né? Uma proposta aí para que ele consiga entender. E aí, diante disso, eu já quero perguntar a vocês, então, a partir de qual idade seria adequado começar a abordar o tema da educação financeira com os filhos, com as crianças, né? De forma a promover uma compreensão saudável sobre dinheiro e desenvolver habilidades financeiras desde cedo. Lu, geralmente a gente já pode introduzir a educação financeira para uma criança a partir dos 3, 4 anos. Então, a gente já pode estar falando para ela sobre educação financeira. Daí a pessoa, ela pode até perguntar, né? Nossa, mas 3, 4 anos não é muito novinha para a gente até mostrar ou dar uma moeda para a criança? Daí, o que a gente pode falar? Que realmente é 3, 4 anos para dar uma moeda, eu não aconselho. Mas o que a gente vai falar, então? Nós vamos ensinar para essa criança sobre escolhas. É o momento, é o processo da gente falar sobre isso, porque na nossa vida é tudo questão de escolha, né? Quando a gente fica adulto, a gente pode escolher comprar uma bolsa ou fazer um investimento. Nós vamos escolher reformar uma casa ou comprar um carro. Ou vai numa loja, igual você acabou de falar, eu posso comprar 2 blusinhas ou uma. Então, é uma questão de escolha. Então, a gente aprende a escolher isso. Porque o que eu vejo hoje em dia, o que os pais fazem muitas vezes? A criança quer tá no shopping ali, quer um carrinho. A mãe vai lá e dá o carrinho para a criança. De repente, no outro corredor, o pai vai lá, a mãe vai lá e está passeando com o filho fala, eu quero uma pipoca, mamãe. Você me dá uma pipoca? Vai lá e dá pipoca. No outro, eu quero uma bala. Toma uma bala. Então, o que esse pai ou essa mãe está ensinando para a criança? Não está ensinando nada, né? Está ensinando o que é. Mãe, me dá, eu vou lá e dou para a criança. Né? A criança pede, toma, filho, e sem problema nenhum. Só que na nossa vida, no dia a dia, não é assim que funciona. Nós precisamos fazer escolhas. Né? A partir de pequenininho, a gente já consegue fazer isso. De que forma que a gente vai fazer isso com as nossas crianças? A gente vai falar, filho, então você quer, né? O carrinho, a bala, a pipoca e o sorvete. Nesse momento, você vai ter que escolher entre uma coisa. Então, a criança ela já vai entender que ela não tem de tudo naquele mesmo momento. A criança vai falar, então, eu quero o carrinho. E aquilo lá que você vai comprar, não vai mais comprar as outras coisas. Você sempre vai fazer daquele jeito, né, quando sair? Não, mas você tem que repetir várias vezes esse processo para a criança entender que ela precisa fazer escolhas no seu dia a dia. Né? E depois, a partir dos 3, a gente fala assim, 3, 4 anos dessa forma. Depois, lá pelos 5, 6 anos, a gente já vai começar a ensinar para essa criança o valor do dinheiro. Como que a gente ensina para a criança esse valor do dinheiro? Através de comparação. Como que a gente faz para comparar, né, as coisas? Por exemplo, eu vou lá no shopping e a criança, né, a filha fala, mãe, me dá essa boneca aqui, daí a gente vai falar assim, não, essa boneca aqui é muito cara. Só que a criança, ela não entende o que é caro e barato. Ela vai continuar pedindo as coisas. Mãe, isso daqui é muito caro. Não, isso daqui não dá, muito caro, filho, não dá. Ela não entende. Então, como que você ensina o valor do dinheiro para a criança? Você vai pegar e vai mostrar. Filho, essa boneca aqui, ela custa R$300. E essa outra aqui, ela custa 100. O que eu quero dizer com isso? Que se você pode levar 3 bonecas dessa, ao invés de uma dessa de 300. Daí a criança vai poder dizer, sério, mamãe, que eu consigo levar 3 objetos desse ao invés de um? Então a criança, ela já começa a aprender a tomar decisões na vida. Então, ela começa a entender o valor. Nossa, então isso daqui custa 300 e esse 100. E depois, quando a criança é um pouquinho maior, você também pode dar um dinheiro para ela, para ir no mercado junto com você e ela tomar a decisão do que ela vai comprar ali
com aquele valor, então eu tenho 30, exemplo, 30 reais ou 10 reais, o que eu consigo levar com esse dinheiro? Então a criança já começa a entender o valor do dinheiro. Eu tenho, né, outro exemplo de uma amiga que tem uma filha que quando a gente vai ao shopping, ela vai lá e quer comer alguma coisa assim, e vai lá, pega o cartão da mãe e vai comprar. Né? Ou no mercado também. E ela fala assim, quanto que deu? Mãe, eu nem sei quanto que deu. Ela não tem noção de quanto que gastou. Só foi lá e foi gastando, e a criança, ela precisa, desde a infância, entender esse valor do dinheiro e também aprender a fazer essas escolhas. Né? Eu acho que tem a ver também com você ter uma atitude de respeito no seu processo educativo, entendendo que o seu filho, a sua filha, a criança que você educa, é um ser humano completo, não é aquela lógica que nós tivemos há muitas décadas atrás de pensamento educativo que dizia que uma criança era um projeto de futuro, um projeto de um adulto futuro. Ela é um ser integral, pleno, e pode ter a sua capacidade de raciocínio, de intelectualidade respeitada, à medida que o pai se conversa com ela, explica as coisas e faz pensar, especialmente sobre as relações de consumo. A minha filha hoje tem 12 anos, 11 anos, mas eu lembro de um discurso com ela, uma conversa com ela com 4 anos, que ela me questionou sobre a etiqueta de uma blusa, que estava para fora, exposta. Ela falou, mas por que eles deixaram isso aqui exposto? É a etiqueta. Aí eu falei, porque essa etiqueta aqui, exposta, significa que tem uma marca e ela torna a blusa mais cara. Aí ela, mas credo, pai, por que eles fizeram isso só para deixar a blusa mais cara? E eu falei, é exatamente isso, é uma relação de consumo onde a marca envolve uma série de outras coisas e ela está exposta para ficar mais cara. Mais do que escolher entre 2 bonecas, 3 bonecas, eu posso também mostrar que a relação de consumo une diversas variáveis, e eu posso falar, se eu levar uma etiqueta escondida, talvez ela custe mais barato do que a etiqueta exposta, do que aquilo que está mais na frente. Quando eu vou buscar a minha roupa, né, a minha blusinha de interesse, eu pego a que está na vitrine, ou eu vou buscar outras que estão na loja com outros valores, porque existe uma intenção ao te dizer primeiro uma mesma coisa. E isso é respeitar a capacidade de raciocínio da criança. Ela te perguntou, posso levar? Você vai responder, não, esse não pode. Não tem que inventar aquela história de, vamos passar depois, vamos deixar aqui, vamos... Não, esse não pode. Mas por que esse não pode? Eu quero muito. Porque esse custa muito dinheiro, precisa de uma quantidade de dinheiro muito grande. Mas como é que é essa quantidade? Aí começam essas comparações. Para você ter a mesma quantidade de dinheiro para comprar esse brinquedo aqui, você precisaria do mesmo dinheiro para comprar 10 nesses outros aqui. Tá vendo como tem uma diferença muito grande? E aí a criança, eu tenho um filho de 7, super ligeiro nesse assunto, e ele já vem, ele vai na loja, ele já olha o valor, então se tem 3 numerozinhos, se tem 2 numerozinhos, ele já vem fazer os acordos. Esse aqui só tem 2 números, esse aqui tem um 2 e um 0, esse aqui é barato ou é caro? Então ele já vai lá, já identifica a etiqueta, já sabe que existe um acordo ali, e ele já sabe que nós fazemos uma reflexão. E aí dá esse parâmetro, esse é caro. Mas outro dia você comprou, né? Porque às vezes a gente se permite comprar coisas caras. E aí você diz, não, mas existe um momento certo, a prioridade certa. Hoje nós saímos só para passear, não vamos levar brinquedo. Né? Então são processos que para mim tem a ver com esse respeito também. De você compreender que a criança tem capacidade de dialogar com você sobre isso. Se você tiver também, obviamente, aberto a dialogar isso com a criança. Né? Que é necessário, né? Você falando aí me fez pensar também como que uma coisa vai puxando a outra, porque é sobre essa relação do consumismo, né? Da blusa com a etiqueta para fora ser mais cara do que com a etiqueta para dentro, né? E de fato, como que a gente acaba se tornando refém dessa questão do consumismo, né? E é uma blusa que muitas vezes tem uma qualidade igual ou até superior a uma outra e a gente vai lá só por conta de marca, enfim, Isso está presente nos brinquedos aos montes, né? Que são as marcas dos heróis, ou enfim, das grandes franquias do momento. Traduzindo para o universo da criança, essa é a etiqueta exposta. São as franquias, seja a franquia de herói, seja a franquia de um filme, seja a franquia de um desenho. Exatamente.
que está ali nos vários, então ela quer o lápis do herói X e não o lápis que não tem nenhum herói, que custa 10 vezes menos. Sim. Né? Então essa relação de consumo também é legal de ser abordada como um processo educativo. Muito importante. E aí quando você chega, por exemplo, numa feira de artesanato, você quer, e aí aquele produto ali, uma boneca, vamos seguir na boneca. A boneca que é feita à mão ali tem todo um valor diferente, né? Não é um produto de produção. E aí muitas vezes você quer negociar aquele valor porque você não entende porque não é uma coisa de marca, não é algo famoso, mas existe todo um trabalho por trás, né? E a gente não se dá conta, a gente não leva isso em consideração. E como é importante você passar essa importância para o teu filho, para as crianças, né? Que eles consigam valorizar não só a marca, mas também o trabalho manual, né? Das pessoas, o tempo que aquela pessoa dedica, enfim. Sim. Então, eu acho que você vai circundando, né? Uma coisa vai levando a outra e você consegue trazer ali valor para aquela educação, né? É verdade. Isso mesmo. Então, quais são os métodos ou abordagens eficazes que nós podemos utilizar para ensinar educação financeira às nossas crianças, promovendo o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades financeiras saudáveis desde cedo? Então, eu vejo que eu conheço um método que eu trabalho, que eu acho que é bem legal para trabalhar com as crianças já desde novinho. Então, a gente já começa a introduzir a questão da educação financeira lá pelos 3, 4 anos. E quando ele vai ficando um pouquinho maior, a gente já pode negociar para ele. Isso é interessante até que os pais estejam junto com os filhos, né, nesse processo de educação e que eles comprem a ideia, como que funciona esse ensino. O que a gente vai fazer? A gente vai negociar com o filho, olha filho, então eu vou te dar um dinheiro, né, que a gente trabalha com a semanada para essa criança. E só que esse valor, ele tem que ser um valor fácil de divisão. Pode ser 3 notas de R$2, ou 3 notas de R$5, ou 3 notas de 10. A pessoa, os pais que vão decidir com o filho qual é o valor que ele vai dar naquela semana. Porque isso é um método educativo. Como que a gente vai trabalhar? Essa criança, ela vai ter 3 potes, ou 3 porquinhos, como o pai desejar. O que a gente vai ensinar para essa criança? Que esse primeiro pote, né, que é o porquinho que ele pode estar chamando, que vai ser o pote da carteira dele. Então, vamos trabalhar aqui com R$2, por exemplo, né, que eu decidi dar R$2 para o meu filho, R$6 no total, R$2 para cada pote. Esse primeiro pote vai ser o pote da carteira, que a gente vai chamar. O que ele vai poder comprar com esse dinheiro? Qualquer coisa que ele quiser, uma bala, um docinho ou uma figurinha. Então, qualquer momento que ele sentir vontade de comprar algo, ele pode ir lá comprar com o dinheiro que está na carteira dele, que é naquele potinho lá. Então, ele vai saber que aquele dinheiro ele pode gastar a qualquer momento. Só que detalhe, se acabou o dinheiro naquela semana, o pai não vai lá e repõe. É só na próxima semana. Então, ele vai começar o quê? Tomar decisões de comprar ou não naquele momento. Então, ele já está aprendendo isso. O que a gente vai fazer com o segundo pote, né? Que a gente vai chamar que são os potes do desejo, ou o pote da meta, ou porquinho, né? É para aquelas coisas que a criança quer que sejam um pouco mais caras. Digamos, o meu filho quer um joguinho. Só que esse joguinho custa lá, por exemplo, R$50. O que eu vou fazer? Então, eu vou lá, Pedrinho, né? O nome do meu filho é Pedro. Pedro, então é o seguinte, esse pote, que é o do teu desejo, que você quer muito esse joguinho, então você vai ter que juntar um dinheiro para você atingir essa meta. Então, aqui a gente já começa a trabalhar com a criança a questão da meta e do desejo. A gente não vai lá e já compra para a criança. Então, ela vai ter que saber que precisa esperar, ter um momento para comprar. Então, é interessante a gente trabalhar a questão de meta com a criança, né? Ela vai entender que não é simplesmente ir lá e compra. Não, existe um processo. Então, ele vai aprender que vai esperar 1 semana, 2 semanas para comprar, o outro, né? 3 semanas até juntar aquele valor para comprar. E o último potinho, né, que a gente fala, o último pote, que é do baú do tesouro.
A gente trabalha com o baú, né, aquele dinheiro ali, né, que a gente vai colocar, para que serve? Para aquela criança que, né, aquele dinheiro que não vai poder ser gasto em nenhum momento. Então, o primeiro poste pode ser gasto a qualquer momento, o segundo ele vai ter que esperar, e esse terceiro ele não espera, ele não pode gastar. Porque o que acontece? O baú do tesouro você só vai colocando dinheiro, que é a tua reserva da independência. Então, ali, Lu, a gente já começa a trabalhar com a criança a reserva da independência financeira dele. Ah, claro, uma criança não vai entender o que é uma reserva de independência, né? Então, cabe aos pais ensinar para o filho o que é uma independência. Então, aquele valor que a gente vai juntar ali vai ser para o futuro dele, para que ele possa ter uma quantia que, com os rendimentos daquela quantia, possa pagar todas as despesas essenciais daquela criança. Então, vai ser um processo onde ele não vai já aprender, nossa, já aprendi. Então, você vai trabalhando com ele. E ele vai ter 2 potes onde ele vai poder gastar a qualquer momento e o outro que ele vai ter que esperar. Então, nesse caso, a gente está trabalhando 3 conceitos com essa criança. Então, que ela pode realizar os desejos dela, a vontade dela a qualquer momento, aquelas coisas de impulso, né, que a gente tem, eu quero, né, quero. Aquele, né, um outro conceito que é o que eu tenho que esperar para ter, que não posso simplesmente ficar passando cartão de crédito a qualquer momento, que a gente precisa ter esse conceito, né, trabalhar esse conceito com a criança. E também o outro conceito é que você não precisa gastar tudo que você ganha. Qual que é o problema hoje, né, nós, né, da população? Que elas não conseguem guardar um pouco do dinheiro que elas ganham, nem 10%. Elas acabam gastando tudo que ganham um pouco mais, né? Geralmente a pessoa, exemplo, ganha R$2.000, acaba gastando 3. Então, por quê? Porque ela não tem esse conceito de tempo de espera, né, de você se acalmar, que você tem um objetivo lá na frente a ser alcançado. Então, é importante a gente trabalhar esses conceitos. E depois também, quando a criança, ali com o pai já está trabalhando com a criança, a questão de reservas, o pai pode pegar e mostrar, filha, agora a gente vai colocar esse dinheiro do teu porquinho, fazer um tesouro direto, que é uma aplicação financeira para aquela criança. Para quê? Para que o dinheiro renda mais. Daí a gente pode ensinar para essa criança o conceito de rendimento, né, de juros. Como que a gente pode ensinar para essa criança o conceito de juros? Dizendo, olha, filho, então eu vou colocar esse dinheirinho, né, esse dinheirinho do porquinho num lugar onde esse dinheiro vai render. E como que vai render? Daí você vai explicar para ela, então, toda vez que você deixar esse dinheirinho aqui, a mamãe vai colocar mais R$1 a mais aqui. Então, se você deixar uma semana esse dinheiro aqui sem mexer, a mamãe coloca mais R$1. Sério, mamãe? Então, a gente vai estar colocando esse dinheiro onde esse teu dinheiro aqui vai multiplicar. Então, ele vai crescer. E assim, a criança já começa a entender um pouco mais sobre aplicações financeiras, sobre investimentos. Isso, então, assim, o pai, claro, ele vai pensar qual que é o momento da criança, né? Perceber se dá para conversar ou não. Mas se já começar a falar desde a infância, ele pega muito rápido. As crianças são muito inteligentes nesse sentido. E que interessante, né, essa proposta. E você que desenvolveu, porque eu sei que você trabalha, você tem um blog, né? Eu fiz pós-graduação e nesses módulos de pós a gente aprende muito. A gente aprende sobre endividamento, sobre crianças, né? Então, assim, tem um processo educativo sobre isso. Não, mas é interessante a lógica dos potinhos, isso, né? Então, esse daqui, claro que antes você tem toda uma preparação, né, com aquela criança, você precisa conversar, explicar. O pai tem que estar trabalhando junto com a criança. Não adianta a criança não ter um exemplo do pai, porque a criança vê, escuta, né, e fala. E o que o pai estiver fazendo, a criança provavelmente vai repetir muito. Então, é muito importante que o pai esteja, né, fazendo também para que a criança entenda e veja o exemplo do pai ali. Muito interessante. Eu acho que é um processo fundamental para a gente fazer, né? Mostrar que existe essa possibilidade e lembrar que não existe nenhum remédio, receita pronta para resolver todos os problemas da humanidade. Com certeza. Né? E eu entendo que a partir disso surgem outras possibilidades. Né? Por exemplo, puxa vida, eu quero antecipar a minha meta no tempo. Que outras coisas eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, além daquele que meu pai me oferece? Então, eventualmente, podem surgir aí posicionamentos empreendedores. Ou a forma de identificar, da própria criança identificar, olha, eu quero
isso e não quero aquilo, em termos de valores. Então, quem que pode me oferecer mais? Começar uma barganha aí familiar. Quem que pode me oferecer mais à custa de alguma coisa que eu possa oferecer? Né? Eu trabalhei isso com a minha filha recentemente, que ela está com um projeto de fazer uma parede no quarto dela, e aí eu precifiquei os itens que ela vai precisar em serviços que me interessavam na casa. E falei para ela, a lógica é a seguinte, não é o que você quer oferecer, é o que me interessa, porque nesse momento eu sou o detentor do dinheiro. Mas eu também tenho que mostrar para ela que ela pode me convencer de outras coisas se ela for criativa. E criar alternativas para que eu dê mais do que esse dinheiro que a gente combinou. Então, não é só uma educação de resignação, mas ela pode te permitir ampliar os horizontes da criança. Ah, beleza, é isso, guardou, agora eu vou ter que esperar 25 semanas para o meu jogo de R$50? Pode ser que sim, pode ser que você espere só 10. Se você vender brinquedos seus para os seus colegas na escola, se você for vender brigadeiro no prédio que você mora, se você identifica o que a gente chama de capacidade produtiva. Porque às vezes as pessoas elas gastam mais do que elas ganham, porque elas ganham muito pouco para se sustentar. Essa é uma realidade da nossa sociedade. A gente não pode deixar os nossos filhos alheios a essa realidade social. Então eles precisam identificar que é necessário, não é só esperar, porque às vezes não dá para você segurar o prazo que você demora para ter o dinheiro para se sustentar hoje. Mas você pode buscar alternativas. Na vida adulta, quais são essas alternativas? Além do empreendedorismo, a autoformação. Preparar-se melhor para ter melhores posições de trabalho, né? Buscar melhores situações. Então, de uma coisinha tão simples, né? Podem surgir estímulos para várias outras reflexões. Com certeza. Nossa. É importante a gente pensar em tudo isso, né? E como as nossas escolhas de agora, elas vão influenciar mais para frente, né? Nos filhos adultos, nos netos, enfim, é bastante interessante. Bom, o nosso tempo ele já está esgotado, né? Eu acho que o assunto aqui ele poderia render muito, verdade. Bastante tempo aí de conversa. Eu agradeço muitíssimo a disponibilidade de vocês, a troca de ideias, as propostas. Eu tenho certeza que essas conversas elas precisam, a gente precisa começar a incutir esse tipo de ideia na cabeça das pessoas, porque às vezes você pensa assim, não, eu sou adulto, eu sou independente, mas você, veja, ontem eu me dei conta de um comportamento meu que eu preciso mudar, né? Então é importante que a gente tenha esses bate-papos, esses momentos para que a gente consiga realmente promover, né, uma conscientização, uma educação, que é o nosso papel enquanto docentes, né, na sociedade. Eu agradeço bastante. Deixo a palavra com vocês, caso queiram. Lu, queria agradecer esse momento, né, de estar falando aqui sobre educação financeira, principalmente para as crianças, que é bem importante, que eu vejo que é essencial para a nossa humanidade. Quanto antes a gente falar, né, trocar a raiz das árvores, vai ser, né, nós vamos gerar frutos melhores. Então, muito obrigada. O professor sempre gosta de um bom bate-papo, de uma boa conversa, né? E de poder fazer reflexões. Então, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, de gerar reflexões e que sejam reflexões realmente úteis aí, que surjam novos pensamentos em quem pôde acompanhar aqui a nossa conversa. Com certeza, professores. Eu agradeço também a audiência de todos vocês e já convido vocês que sempre estão aí participando, né, ouvindo o bate-papo aí do Por Dentro do Pós, para que vocês também nos sigam nas redes sociais. Nós temos aí vários canais de comunicação no YouTube, no Facebook, no Instagram agora, e a Uninter ela está sempre promovendo ações e trazendo novidades para vocês. Então, até uma próxima e fiquem bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião.
Planeta Terra.